Glória a Jesus, aleluia. Quantos podem dar glória nesta noite? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica para todos, onde nós viemos aqui nesta noite aprendermos mais da palavra de Deus, meditarmos naquilo que Ele tem mandado para nós, naquilo que nos edifica, naquilo que nos consola, naquilo que nos exorta, naquilo que nos dá vida, naquilo que nos cura, aquilo que nos renova e fortalece, a palavra do Todo-Poderoso, a palavra de Deus. Em Isaías está escrito que a palavra de Deus, o Senhor mesmo disse, eu mando a minha palavra e quando ela vai, ela volta para mim com um propósito para qual foi cumprido. Deus vai mandar a palavra de Deus nesta noite e ela vai entrar no seu coração e vai voltar para Deus com a resposta para a qual Deus mandou a palavra nesta noite. Você acredita nisso? Diga amém. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos fazer a nossa leitura oficial do ano de 2021, Gênesis capítulo 48, versículo 4. Na sequência estaremos orando e também a nossa irmã Juliana, a obreira Juliana, estará dando sequência, continuidade a este culto de escola bíblica para todos. Amém? Todos em uma só voz, vamos lá? 1, 2, 3. E me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar e darei dão de povos, e darei esta terra, tua semente, em possessão perpétua. Amém, aleluia, glória a Deus. O Senhor vai nos fazer frutificar, o Senhor já está nos fazendo frutificar, e a multiplicação está chegando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode levantar as suas mãos e comigo novamente orarmos ao Senhor para que Ele venha manifestar a sua presença nesta noite e clamarmos a Deus por esta nação, por esta cidade, por essas vidas que aqui vivem, para que elas possam alcançar a salvação de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, continuamos, ó Deus, em Tua presença nesta noite e pedimos, ó Deus, a Tua presença neste lugar, Senhor. Manifesta, Senhor, a Tua presença com a Tua palavra. Manifesta, Senhor, a Tua presença com o Teu poder, Senhor. O Teu poder curador, o Teu poder libertador, o Teu poder transformador, ó Pai amado. Manifesta a Tua presença, Senhor, ó Deus, consolando. Manifesta a Tua presença, Senhor, exortando, edificando. Ó Pai amado, manifesta, Senhor, a Tua presença neste culto, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, a Tua igreja em alta voz, ó Deus, clama a Ti pela salvação. Almas, Senhor, salva, Senhor, as vidas que estão perdidas, as vidas que moram, ó Deus, na cidade de Lourinhã, Senhor. Vem ter misericórdia, Senhor, daqueles que já ouviram a Tua voz, daqueles que já conhecem a Tua palavra, mas ainda não deram crédito para ela, não acreditaram nela. Tem misericórdia, Senhor, e pedimos que Teu Santo Espírito venha convencê-los do Teu poder salvador, do Teu amor, Senhor, daquilo que estão preparados para elas, que elas venham se converter para Ti, ó Pai amado, aqueles que já acreditaram, ó Pai amado, aqueles, ó Deus, que ainda não deram, ó Deus, não tomaram a sua decisão, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, vem ter misericórdia, Senhor, ajuda, Senhor, a Tua igreja, Senhor, a Defolorian, Senhor, a alcançar, a arrebatar, Senhor, as almas do inferno, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, salva, Senhor, milhões e milhares de almas, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Continua conosco neste culto, é o que Te pedimos e Te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. A igreja pode assentar nessa hora. Quero convidar aqui a nossa obreira Juliana, que estará dando continuidade a este culto, em nome do Senhor Jesus. E todos nós vamos continuar dando glória, vamos continuar dando aleluias, vamos continuar adorando e exaltando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou cantar aqui só um pedacinho de um hino da harpa, porque eu gosto muito. Toda vez que eu tenho tido muita dificuldade, porque assim, eu sempre disse para o Senhor que eu tenho um desejo muito grande dentro de mim de ganhar almas para Jesus. E eu não desvalorizo de forma nenhuma a oportunidade de estar aqui no púlpito, mas o meu desejo nunca foi esse, de pregar para as pessoas no púlpito, para muita gente, não. Aqui eu sei que a grande maioria do povo que está na igreja é crente, meu negócio é lá fora, eu gosto muito de falar Jesus.
de Jesus para as pessoas lá fora e tenho sofrido uma perseguição muito grande, inclusive nos lugares que eu trabalho, porque tem muita gente me odiando, mas eu não estou nem aí, eu estou falando. Essa semana eu passei por uma situação que eu lembrei da Simone um dia, que falou para mim assim, que lá no trabalho dela, às vezes só porque ela é crente, as pessoas querem pisotear, querem fazer isso e aquilo, e não é assim. Eu falei para ela, você está certa, porque eu também sou muito bicuda, eu sou bocuda e tem coisas que eu falo, porque não é porque eu sou crente que eu sou bobinha, as pessoas têm que pisar. E eu tenho falado de Jesus, então é assim, tem uma moça que trabalha comigo lá, que ela é crente também. Então, quando foi na altura do Halloween, eu adorei que eu não pude estar aqui para poder ouvir aquela pregação, e o pastor mandou no grupo e eu assisti. E houve o caso, né, a situação que a gente começou a falar, não sei se foi porque houve o assunto lá que eu falei assim, não, a professora da minha filha deu um trabalho lá do Halloween, que era para poder fazer um saco de ir para pedir as balas, as travessuras, e eu falei para ela que ela não ia fazer, e podia falar com a professora que, se fosse o caso, eu ia lá e explicar, e a professora foi e falou para ela assim, tá, se não quer fazer, não é obrigatório, mas vai ficar mais bem vista comigo, e vai ganhar e vai ter pontos para poder ajudar a passar. Eu falei, não, você vai se esforçar, filha, e vai passar com o seu mérito, e fala com a professora que você não vai participar, explica o porquê. E a gente, naquela conversa ali, aí eu falando com a menina, né, com essa menina que é crente, ela falou assim, eu amo essa moça, ela é legal demais. E ela falou assim, Ju, e pegando assim, eu falei, não, Tati. Ela, não, mas aqui, só com medo das pessoas que não são lá, é uma tradição no país, eles não fazem. Eu falei assim, Tatiane, você é crente? Eu falei, Tati, não, você é crente, você tem conhecimento. E expliquei para ela e falei para ela o que era, e depois ela falou assim, Ju, eu falei isso por causa da sílica. Eu falei assim, mas é exatamente por isso, Tati. A Bíblia fala que as pessoas perecem por não conhecer, elas precisam conhecer a verdade para poder ser liberto e ser salvo. E ela falou assim, pronto, passou. E depois, um dia eu conversando, eu falei assim, nossa, eu tenho que mudar esse jeito meu, porque eu sei que eu sou chata. E ela falou assim para mim, Ju, eu tenho vergonha e queria ser como você, porque você é ousada para falar e tem que falar. E aleluia, e aonde eu for, eu vou pregar, porque eu quero levar pessoas para o céu juntamente comigo. Onde eu trabalhei antes, tinha uma moça, e lá eles tinham um ambiente muito pesado para trabalhar, e até hoje eu não sei o que eu fiz, o que eu falei, que quando eu saí, ela falou assim, Ju, eu não queria que você saísse daqui, e ela não tinha conhecimento nenhum, eu falei de Jesus para aquele povo demais, e ela falou assim, eu me tornei uma pessoa melhor por sua causa. E eu falei para ela, eu comprei uma Bíblia, dei uma Bíblia de presente para ela, e falei para ela, olha, começa a ler em Provérbios, lê Salmos, quando você tiver alguma dúvida, você me pergunta, e aquilo que eu não souber, eu vou perguntar, eu tenho pessoas que eu posso chegar. Mas lê, e falei muita coisa, muito claramente, falei para ela, olha, eu sei que eu sou chata, mas eu acredito que o meu papel aqui foi cumprido. Então, nós temos que falar, a gente tem, depois é assim, crente fica constrangido de falar de Jesus lá fora. E isso está me incomodando e eu estou ficando chata. Eu sei que tem gente que não está gostando de mim, mas eu não estou nem aí. Eu comecei a lembrar, quando aconteceu essa situação no trabalho, eu fiquei assim, falei assim, meu Deus, eu estou me tornando insuportável. Só que eu vou ser insuportável, sabe por quê? Eu lembrei de Paulo e Silas na prisão. Eu amo Paulo e Silas. Eu lembrei deles lá na prisão, eles, por causa do nome de Jesus, eles, por causa do nome de Jesus, foram presos e apanharam. E tem lá aquele exemplo na Bíblia que um foi morto cerrado no meio, o outro foi de cabeça para baixo, o outro foi não sei o quê. Então, assim, eu não quero ser morta desse jeito, porque eu sou medrosa, espero nem ser colocada à prova. Mas aqui tem um pouquinho de gente, mas pelo amor de Deus, fala de Jesus lá fora, fala de Jesus no trabalho, seja ousado, e se ficar com raiva de vocês... Paulo para mim, assim, foi um grande missionário, nossa Deus, eu fico assim, então, deixa ficar com raiva de nós. Eu fiquei, assim, muito chateada com o que aconteceu, eu vi que eu sou um pouquinho odiada, mas eu não estou nem aí, porque toda vez que eu fico assim, Deus usa uma pessoa, olha, eu tenho uma ex-pastora minha no Brasil, que no dia que aconteceu isso, eu chorei tanto no outro dia, porque eu sou assim, eu falo demais, às vezes eu exalto, e eu até discuto, se eu tiver que discutir, que eu não sou perfeita, eu ainda preciso ser corrigida. E ela mandou uma mensagem para mim, eu não sabia de nada, porque eu não tenho o hábito de ficar postando assim, coisas para jogar em direto para os outros nas redes sociais, nada disso. E ela mandou mensagem e falou assim, Ju,
você não está sozinha nessa. Eu coloquei seu nome no caderno de orações aqui. Ela nem sabia o que estava acontecendo, então eu fiquei feliz porque eu sei que isso é Deus cuidando de mim. Então, pelo amor de Deus, gente, fala de Jesus para esse povo lá fora. É bom falar aqui, mas aqui tem crente que todos os dias está se aperfeiçoando. Agora lá fora tem pessoas que quando a gente abre a boca, eles nos odeiam. E deixa odiar. Agora eu estou assim, deixa odiar. Eu peço desculpa por eu estar falando. Depois eu canto esse pedacinho. Eu convido aqui o Ministério Filhos de Corá para poder estar louvando o Senhor. Tá, glória. Jesus é bom, né? É mesmo assim, Juliana, temos que falar do amor de Jesus, tanto aqui dentro como lá fora também. O povo está perecendo do amor de Jesus lá fora. Como você disse, não devemos nos calar, né? Eu mais a irmã Helena estamos sempre lá na loja e a gente está sempre ganhando alma para Jesus, porque a gente sabe que a semente está sendo plantada, mas a gente não deve se calar. Eu tenho visto muita gente que chega lá e a gente fala do amor de Jesus. E hoje, pela honra e glória do Senhor, eu vejo o mover de Deus, não só dentro da igreja, mas fora também. Porque as orações dos pastores e dos irmãos que estão aqui orando de manhã, Deus está fazendo algo tremendo nessa Lorian. Amém? Vamos louvar o hino número 300 da nossa harpa cristã. Pelo
adorando ao Senhor. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Vamos adorar o número 88. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz, primar em mim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia. Assim o ministério agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Helena, ela está com a oportunidade para estar fazendo a leitura inicial nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Logo após a irmã Helena, a pastora Naira está entoando louvor.
Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Gálatas 4. Eu estou com a nossa irmã Juliana muito antes sempre para vasculhar o que é que o Paulo faz e fez. Antes sempre aí o livro de Paulo. Muito. A palavra do Senhor nos diz assim: digo, pois, em todo o tempo, de que é herdeiro e é menino, de que nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim que recebemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que se chama Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Esta palavra é muito forte, muito forte. E ontem já era muito tarde, eu disse, Senhor, o que é que eu vou falar? E lá eu vou escolher o livro de Paulo, ando sempre no fim da Bíblia, e onde eu fui ler isto, e realmente é verdade. Paulo afirma que o Espírito Santo, depois da gente sermos remidos, nos chama seus filhos. E temos a autoridade santa de sermos escolhidos e herdeiros de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, mais uma vez, muito obrigada por podermos estar na tua casa, de podermos te servir, por podermos te chamar Abba, Pai, Pai. Oh, querido que Deus, querido Espírito Santo, Pai, nesta noite, faz-te presente, Pai. Toma o primeiro lugar neste lugar, Pai. Senhor, abençoa as nossas vidas, Pai. Abençoa os nossos lares, ó Deus. Senhor, eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus, pelos irmãos que não podem estar aqui nesta noite, que o Espírito Santo vá ao encontro deles, Pai. Se for, precisam de necessidade, o Senhor supra, Pai. Se precisam de cura e libertação, o Senhor liberte, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu também te peço por cada um de nós, Senhor, ajuda-nos, capacita-nos e enche-nos da tua santa presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, usa o teu servo que vai ministrar a palavra. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Amém. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? E aos nossos irmãos internautas também com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Ele se faz presente neste lugar. Aleluia. Na palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria presente. E aqui não só temos 3 ou 2, temos mais pessoas adorando ao nome do Senhor, clamando e exaltando, e Ele sim faz presente na casa. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Oh, maravilha, Jesus. Oh, Deus querido e fiel. Na tua presença, Senhor Jesus, é o melhor lugar para se estar. Oh, glórias. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Jesus. Esconda-nos, ó Deus querido, na tua presença. Oh, aleluia. Como é bom, Senhor Jesus, estar, Pai amado, no centro da tua vontade. Oh, glórias. Oh, aleluias. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença,
em tua presença existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Uma coisa tão gostosa quando estamos na presença do Senhor. A gente não consegue, aleluia, ficar de boca calada quando o Senhor toca-nos. Aleluias. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Aleluias. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Glória a Jesus, estamos seguros na presença do Pai. Aleluia, glórias, aleluia. Tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluia. E assim agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus, aleluia. A irmã Rosemary está com a oportunidade para estar fazendo aqui o momento ofertório. Graças a Deus, a presença do Senhor é o lugar onde a gente quer habitar, aleluia. Gloriosa Santa Paz do Senhor Jesus, amém? Também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas. Na tua presença, Senhor, eu quero estar. Esse hino é maravilhoso. Vamos abrir as nossas Bíblias no 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de 6 a 7. Falar de dízimo e oferta é um pouquinho complicado, né? Porque é onde se fala em dinheiro. E muitos que não conhecem o Senhor, quando se fala em dinheiro, eles logo blasfemam contra o Senhor, né? Mas a palavra do Senhor nesta noite diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribui segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Amém? Eu quero contar um pequeno testemunho para os irmãos que aconteceu comigo essa semana. E a irmã Juliana, quando me fez esse convite, eu fiquei um pouco até assim, porque eu primeiro busco muito a Deus sobre essas palavras de dízimo e oferta. E eu estava passando uma prova muito grande. Porque quando começou o Covid, eu tinha pegado um empréstimo, né? Porque eu tinha um instituto de beleza. E o instituto me consumia muito, porque eu tinha muitas máquinas, né, com valores altos. E peguei o empréstimo e logo entrou o Covid. E eu não pude mais trabalhar, fiquei sem trabalhar. Tive que fechar as portas. Entreguei o ponto e fiquei na dispensação do Senhor. E no meio do ano, nesse ano, eu conversei com o outro pastor Carlos que estava aqui, falei que eu não queria cear, porque eu estava em dívida. Não porque eu queria, mas porque eu não estava tendo condições de pagar a dívida. E ele falou comigo: não, você vai cear, porque você tem o seu propósito ainda de pagar, certo? Eu falei: sim, então por que você não vai cear? Não é porque você não quer pagar. Eu falei: amém. Aí tive até conversar com a irmã Juliana, a irmã Helena, na estrada, e elas também, né, conversaram comigo. E essa semana, eu comecei a ir ao banco, pedir para fazer uma proposta com ele, para poder renegociar a minha dívida. E eles me negaram 3 vezes. E ela me fez essa proposta de eu trazer o dízimo e oferta. E eu estava sentada na minha cadeira e falei bem assim: se o Senhor resolver o meu propósito que eu tenho no meu coração de pagar essa dívida, eu vou levar a palavra. Caso não, o Senhor não cumpra isso comigo, eu não vou levar a palavra. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer na obra, mas a palavra de dízimo e oferta eu não vou levar. Então, meu marido também, ele recebeu um bom dinheiro, mas ele estava reluzente, ele não queria me ajudar a pagar esse empréstimo. Ele virou e falou bem assim, quando ele ficou sabendo que eu queria pagar, ele falou: eu vou te ajudar, eu vou te dar uma quantidade boa para você colocar lá. E eu coloquei esse dinheiro, minto, não coloquei. O banco não aceitou que eu colocasse o dinheiro porque eles queriam tudo, que eu pagasse a dívida toda. E eu fui lá e falei com eles: se eu pudesse pagar a dívida toda, eu não tinha pegado o empréstimo com vocês. Eles me negaram. E aí, conversei com uma amiga, que é advogada, ela falou bem assim: não, pega esse valor e coloca na conta. Eu fui colocar na conta, o banco negou. Não entrava o dinheiro. Eu falei: meu Deus, mas que negócio é esse? Minha conta está fechada? E aí, cheguei em casa e falei com meu marido: não consegui depositar esse dinheiro. Não, a gente vai no banco, a gente vai depositar. E a gente foi almoçar, nós almoçamos, aí pegamos e fomos para o banco. Cheguei lá, um rapaz que conversa sempre com a gente para renegociar a nossa dívida, ele saiu, de repente, pegou as coisas dele e saiu, deixou eu e meu marido sentados na cadeira. E eu falei: Senhor, os teus anjos, vai junto com ele, porque se ele for resolver o meu caso, não é ele que vai resolver, é o Senhor. E ali quietinho, em oração. E esse homem não chegava, nada de chegar.
Aí o chefe estava lá, né, um dos chefes estava sentado numa cadeira e o homem estava muito irado. Chegou com uma moça do caixa, muito irado com ela. Eu falei, Satanás, para o meu lado você não vem não. Eu em pensamento. E aí o Senhor tocou naquele homem, mesmo irado. Ele foi até a mim, mas meu marido. Olha, ele não vai poder vir agora não, que ele está em reunião. Eu posso resolver para vocês? Eu falei, olha, se puder, mas ele vem muito calminho. Aí eu falei, se você puder, olha, eu estou com uma quantidade assim para depositar na conta porque eu estou em dívida com vocês. Mas eu falei de mim, eu quero pagar 200 euros por mês, é o que eu posso pagar. Se vocês não aceitar, isso é problema de vocês. O dinheiro eu quero colocar na conta. Fui lá, depositei o dinheiro, ele falou assim, amanhã ele te liga. Pode deixar que eu vou falar com ele, amanhã ele te liga. Eu fiquei quieta. E pela honra e glória do Senhor, o que o Senhor faz na vida da gente, quando a gente é dizimista e ofertante na casa do Senhor, sendo fiel com Deus, Deus é fiel conosco. Eles aceitaram a proposta, não tiveram reclamação, só ligaram no outro dia e falou, olha, a proposta está de pé e vai continuar assim. Pela honra e glória do Senhor. E é assim que Deus faz a nossa vida. Quando a gente é fiel ao Senhor, o Senhor também é fiel conosco. Amém? Vamos fazer uma oração para o dizimista e ofertante da casa do Senhor nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e Deus vivo. Neste momento, ó Pai amado, eu quero pedir, Senhor Jesus, uma bênção especial, meu Pai, para cada um do teu filho, ó Pai, que é dizimista e ofertante, meu Pai, da tua casa. Meu Deus, que o Senhor venha multiplicar 100 vezes mais a seara dos teus filhos, ó Pai. Meu Deus, eu também quero pedir para a vida daqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, Pai amado, para os teus filhos. Que o Senhor também possa, meu Pai, abençoar a vida dos missionários que estão no campo agora, Pai amado. Que nós possamos também ser um dizimista, Pai, e ofertante e missionários na tua obra, para ajudar aqueles que estão no campo missionário nesta hora. Meu Deus, eu te peço nesta noite, meu Pai, venha tomar cada lar dos teus filhos nas tuas mãos. Venha, meu Pai, multiplicar a seara deles, meu Pai, que não venha faltar o pão de cada dia na mesa dos teus filhos, meu Pai. Eu te peço nesta noite e te agradeço em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. A Simone está com a oportunidade para estar entoando um louvor ao Senhor. Rose estava contando isso e eu lembrei, toda vez que eu estou com medo de alguma coisa assim, ou ansiosa, eu lembro sempre de um louvor da harpa, que era o que eu ia cantar um pedacinho. Eu vou cantar só um pedacinho agora, tá, Simone? Fala assim, se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Bom, aqui eu encerro minha participação no culto. Eu agradeço primeiramente a Deus pela rica oportunidade, agradeço aos nossos pastores, agradeço a vida de cada irmão. Eu estava olhando aqui, engraçado que todos os irmãos que eu liguei e perguntei se poderiam fazer participação no culto, foi exatamente os que tiveram aqui hoje. Então, eu, né, tirando o irmão ali e o pastor João, eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, repito mais uma vez, fala de Jesus para esse povo lá fora. Eu não quero ir para o céu sozinho. Eu falei com o Senhor que eu quero ir para o céu e levar um monte de gente. Toda vez que eu fico sabendo que morreu alguém, eu fico tão preocupada. Eu fico assim, ô Senhor, será que alguém falou de Jesus para essa pessoa? Quando morre uma pessoa assim que eu sei que não estava servindo ao Senhor, não sei qual foi o último momento dele ali com Deus. Eu fico assim, quando eu conheço a pessoa, eu fico com o coração, fico assim, triste. Eu até choro, que eu falei, Senhor, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter ido lá, mas é isso. Então, toda vez que alguém tiver com medo, toda vez que algum crente, um de vocês estiver com medo de falar de Jesus, não é medo de falar de Jesus, às vezes é medo de ser odiado e desprezado por alguém no seu trabalho, alguém na sua família ou lá fora, lembra desse hino, ele é o 515, vocês podem começar a louvar. Lá na outra igreja que eu congregava, eu fiquei conhecida pelo hino 515.
Então é assim, porque toda vez que eu estou assim um pouco constrangida, eu lembro desse louvor e eu sei que por mais que tenha sido o homem que fez esse louvor, a Bíblia fala que o Senhor, Deus, ele habita no meio dos louvores. Então isso me dá conforto. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Estamos alegres nessa escola bíblica para todos. Deus abençoe os nossos irmãos que aqui estão neste sábado na escola bíblica para todos. Nós estamos sentindo a falta aqui dos nossos jovens e do diácono Lucas Braga, que está acompanhando os nossos jovens ali na DFO de Velas, culto geral dos jovens, que está acontecendo ali naquela cidade. Os irmãos continuam orando pelos nossos jovens, para que eles possam voltar de lá, chegar em paz, como chegaram lá, e voltar lá cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? É importante, irmãos, orarmos pelos nossos jovens, incentivá-los a estar na presença do Senhor. Obrigado. Incentivá-los a estarem na presença do Senhor. E incentivá-los a eles também a estarem conhecendo outros jovens, para eles também verem que os jovens também sentem a presença de Deus, que jovens também podem glorificar e exaltar ao Senhor, e que jovens também podem ser usados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eles estão lá em Odivelas. Amanhã estaremos lá, nós pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, estaremos lá na ADF sede em Vila Franca de Xira, a partir das 8h30 da manhã. Sairemos daqui às 7h30 para estar com o café com o presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, né? Eu estou ainda tentando me adaptar ao Abraham, o nome do nosso pastor Robson Ferreira, que assim quis, e sempre é uma questão profética, né? Muitas pessoas perguntaram, e aqui eu faço questão, estamos em um culto de ensino, porque o pastor mudou o nome ou acrescentou o seu nome. O pastor Robson é acostumado aqui a alterar os nomes dos irmãos, principalmente aqueles nomes em que não reflete, não tem um significado, vamos dizer assim, profético. O significado é até profético, mas está atraindo maldição. Então ele faz questão de alterar o nome dessa pessoa para que a pessoa possa receber o nome e, através do seu nome, ser um vaso nas mãos do Senhor. E o nosso pastor sempre está orando e, por decisão de Deus, ele acabou acrescentando Abraham, ou Abraão em português. Ele preferiu colocar em hebraico. Então, Abraham Robson Ferreira, o nosso pastor presidente, e amanhã estaremos com ele ali no café com o pastor presidente. E à noite, culto de celebração ao Senhor, às 18 horas, todos juntos com o culto da família, estaremos aqui. Traga uma pessoa que não é crente, daquilo que a nossa irmã falou nesta noite. Estamos sempre orando para que Deus venha impulsionar, melhor dizendo, os nossos irmãos a pregarem o Evangelho, a anunciar as boas novas. Nós vamos observar, meus queridos irmãos, em Atos, se não me engano, capítulo 16, quando Paulo está ali naquela cadeia, e aquele soldado fala: o que é que eu vou fazer para ser salvo? O que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso fazer? Aí ele falou: crer no Senhor Jesus, e será salvo e tua casa, tu e toda a tua casa. Só que a gente esquece que também, para que a casa dele fosse batizada nas águas, fosse salva, Paulo também pregou à casa daquele homem. Pregou, ou seja, a pregação do Evangelho precisa ser anunciada. E muitas das vezes a pregação não é a gente falar: Jesus te ama. Muitas das vezes, as pessoas sabendo que estamos em dificuldade, e quando chegamos mesmo em dificuldade, com um sorriso nos lábios, puder abaixar um pouquinho esse microfone, o azul, a pessoa perceberem que mesmo em dificuldade, ainda estamos com um sorriso no rosto, porque temos alegria, temos paz, temos esperança, e nas dificuldades a gente não age como as pessoas, maltratando as pessoas. Nas dificuldades a gente age com prudência, com sabedoria, algo que o Espírito Santo produz em nós, e ele produz e vê se produz nos momentos das dificuldades, no momento da prova. Isso também é um testemunho de que Deus está conosco. E se nós podemos testemunhar com o nosso exemplo, também podemos testemunhar com a nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito importante testemunharmos. Aumenta só o retorno e abaixa um pouco as caixas. É muito importante testemunharmos com o nosso
testemunho e com a nossa voz. Muitas vezes a gente testemunha com a voz e não testemunha com o testemunho, né? Mas primeiro é o testemunho de fé, testemunho de alegria, de paz e de gozo, e assim nós vamos ver o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Então sempre oramos para que Deus venha impulsionar todos nós. Não falo só os irmãos, a mim também. Às vezes nós temos oportunidade de anunciar as boas novas para as pessoas e deixamos escapar estas oportunidades. As pessoas vêm com lamentos, com lamúrias, e às vezes a gente tem a oportunidade de pregar o evangelho para ela, e nós precisamos aproveitar. Como disse Paulo, pregue em tempo e fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é muito importante estarmos fazendo isso e convidando. Às vezes a gente não tem argumento para estar fazendo as pessoas chegarem ao conhecimento da verdade, mas nós podemos convidá-los para estar na casa do Senhor. E aqui é pregado a palavra de Deus, aqui é cantado louvores ao Senhor, e aí o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar em todas as vidas. Amém, meus amados irmãos? Eu vou trocar esse microfone. Glória a Deus aí, glória a Jesus. Então, vamos estar fazendo esse trabalho para o Senhor. Eu sei que Deus está movendo muita coisa no mundo espiritual. Deus está trabalhando, Deus está movendo, e nós precisamos agir também na direção que o Senhor Deus está nos dando. E a pregação da palavra do Senhor é muito importante. Então, domingo, culto de celebração ao Senhor às 18 horas. Terça-feira, nosso culto de ensino da palavra do Senhor. Antes, às 10 horas da manhã, estamos aqui com a nossa oração e também meditação da palavra de Deus. E à noite, culto de ensino da palavra do Senhor. Está sendo uma bênção da parte de Deus, os ensinos que têm sido ministrados aqui neste lugar. Amém, meus amados irmãos? Orem pelo diácono Caio Silva, que na sexta-feira sofreu um acidente de trabalho, precisou passar por uma cirurgia, mas graças a Deus já está bem, já está em casa, recebeu alta hoje. Continue orando por ele para que Deus venha completar a sua boa obra na vida do diácono Caio Silva. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Se aconteceu é porque Deus permitiu, mas continue orando por ele para que Deus venha completar a sua boa obra na vida do Caio, um jovem abençoado que está fazendo a obra do Senhor e vai continuar fazendo a obra do Senhor em nome do Senhor Jesus. Ore também pelo nosso querido obreiro Emanuel. Final de semana, também na sexta-feira não se sentiu bem, mas nós cremos no poder de Deus. Nós cremos na mão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Amém, meus amados irmãos? Então vamos para a palavra do Senhor. Hoje nós teríamos 3 opções e Deus já me falou nesta noite da opção que deveria ser. Semana passada foi culto de Santa Ceia. Eu preferi manter ministrando a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos. E nós lemos capítulo 2, versículo 23, até o capítulo 3, versículo 6. A ideia era mostrar que Deus nos expõe. A palavra de Deus, e Jesus é a palavra de Deus, é o verbo vivo de Deus. Ela nos expõe e tira tudo aquilo que é ruim e também apresenta aquilo que é bom. E no que apresenta ou no que é ruim, se a gente se humilhar, Deus transforma em coisa boa. Deus tira a sujeira, Deus tira as coisas ruins e transforma em um coração novo, em um coração puro, em um coração maravilhoso e santificado pela presença do Senhor. Nós tínhamos a opção de estar falando sobre Jesus, o Senhor do sábado. Eu ainda vou dar esse estudo aqui para os irmãos, falar um pouco daquilo do mandamento do sábado, do dia de descanso, como deve ser nos dias atuais, como era nos dias antigos. Também tínhamos a opção de narrarmos e meditarmos do versículo 1 ao 6 do capítulo 3, do milagre que Jesus fez da cura do que tinha uma das mãos mirradas. Semana passada nós falamos um pouco do milagre, falamos também do Senhor do sábado, que eles estavam pegando, né, a seara, fazendo aquilo que os judeus não podiam fazer naquela época, mas nós falamos mais como Jesus, ele sendo a palavra, nos expõe para que nós possamos ser realmente transformados. Mas nós vamos usar a terceira opção, que é dar continuidade. Nós vamos ler Marcos capítulo 3, a partir do versículo 7, e nós vamos ler até o versículo 12. Glórias a Deus.
Glória a Jesus. Todos acharam? Marcos, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 7. Enquanto os irmãos aqui estão à procura do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12, quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Você é muito bem-vindo neste culto de ensino, escola bíblica para todos, onde nós estamos aprendendo da palavra de Deus e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Marcos, ou sobre Jesus através do Evangelho segundo escreveu Marcos. Então vamos para a palavra do Senhor. Marcos capítulo 3, versículo 7 a seguir diz assim: E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro, e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Aleluia, glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos na sequência de uma narrativa onde Jesus é questionado de forma dura pelos fariseus e que Jesus dá uma resposta direta àqueles homens acerca do sábado, onde Jesus tem compaixão dos seres humanos também no sábado. Ele cura, ele faz maravilhas, ele mata a fome daqueles que estão com fome. E mesmo questionado, Jesus expõe a incredulidade, a dureza dos fariseus e expõe como eles são mentirosos, como eles são hipócritas, porque eles estavam tão firmados na lei do Senhor, dizendo que estavam obedecendo à lei do Senhor, e por conta de uma ação de Jesus, que era fazer o bem no sábado, eles se juntaram com outras pessoas que eles estavam em crise para tentar matar Jesus. Ou seja, o coração deles estava cheio de morte, cheio de assassinatos, cheio de raivas, cheio de maldade em seus corações. Cumpriam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não estava em seus corações. Até obedeciam à lei de Moisés, mas a lei de Moisés não estava em seus corações. A misericórdia, o amor não estavam em seus corações. Então, o versículo 7 começa a dizer que Jesus sai, se retira deles. E eles estão planejando matar Jesus, e Jesus se retira dele. A presença da palavra que expõe eles, envergonham ele, sai da presença deles. E do versículo 7 ao versículo 12, nós temos aqui pelo menos duas lições que nós precisamos aprendermos. Uma, ela não é uma lição, ela é uma lição boa, ela é uma lição positiva, mas revela alguma coisa de nós. Revela uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado. Nós que somos cristãos, nós que praticamos a verdade, nós que pregamos o Evangelho, precisamos tomar muito cuidado com esta lição e aprendermos esta lição, para não acontecer o que Jesus fez.
a segunda lição é algo maravilhoso, que é o poder de Jesus sobre todas as coisas. Então vamos por partes. Os irmãos, não sei se tem esse costume, de quando uma pessoa que não é agradável, quando uma pessoa que não é agradável, a gente faz o quê? Evita. É uma coisa que a própria Bíblia nos ensina a fazer. Salomão, em seus provérbios, vai nos ensinar. Se a gente não tem parte com aquela pessoa, por que a gente anda junto com ela? E qual é o pai que se agrada de seus filhos que só está na presença dele, do pai ou da mãe, só para pedir coisas? Qual é a mãe que se agrada da sua filha que só está na sua presença para ter coisas, para ter dinheiro, para ter bens? E se tem uma coisa que a gente não gosta de pessoas que só quer o dar e nunca quer compartilhar. Salomão vai dizer que tem duas filhas, né, que só fica pedindo, dá, e ela não quer compartilhar. E Jesus, meus amados irmãos, ele não veio apenas dar, ele veio nos transformar. Jesus não veio a nós apenas para curar-nos. Ele não precisava vir para curar as enfermidades das pessoas. No Antigo Testamento, nós vamos observar os profetas curando e até ressuscitando mortos. Ou seja, Jesus não precisava vir para fazer essas coisas. Mas Jesus veio, como nós observamos em Marcos capítulo 1, Jesus veio para pregar o Evangelho. E a pregação do Evangelho, a palavra, que é Ele mesmo, transformar os corações, dar luz a quem está em escuridão. Aqueles que estavam em trevas agora não andam mais em trevas, andam em luz. Transformar os corações, expor as nossas necessidades. Mas Ele veio pregar o arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados, creiam em mim, creiam no Evangelho e sejam batizados para a salvação. E nós vamos observar que Jesus fez muitos milagres, porque Jesus não nega milagre a ninguém. E Jesus não tira milagres de ninguém. Se uma pessoa ela é alcançada pelo favor de Deus e ela é curada, Jesus não bota a doença de volta porque aquela pessoa não a seguiu. Lembram lá dos 10 leprosos? 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. E Jesus não botou a lepra de volta nos 9, mas deu algo especial que aqueles 9 não tiveram, que foi a graça da salvação. E nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Jesus não pode ser apenas de me dá. Jesus dá. E a palavra de Deus diz que Ele dá com alegria. Jesus dá, e a palavra de Deus diz que Ele dá com abundância. Mas o que Ele veio fazer foi renovar a aliança que tínhamos quebrado perante Deus, para que nós pudéssemos ter de volta comunhão com Ele. Para que nós pudéssemos ter de volta comunhão total com Ele. Para que nós pudéssemos ter prazer nele, não somente quando as bênçãos ou quando estávamos necessitados. Observem que Jesus se retirou com os discípulos. E ele foi para o mar, e uma grande multidão o seguia. Seguia a multidão da Galileia e da Judeia, norte, sul. Seguia uma multidão de Jerusalém e da Idumeia, oeste e noroeste, e da além do Jordão e de perto de Tiro, nordeste e noroeste. Ou seja, Marcos está mostrando que Jesus estava seguido por uma multidão de pessoas de
todos os lados de onde Jesus poderia pregar o evangelho. E a palavra de Deus diz que a multidão, ouvindo que Jesus estava operando maravilhas, apertavam Jesus. Enchia as pessoas perante Jesus para tocar nele. E nós vamos observar, eu tinha um entendimento errado desse texto, porque eu achava que Jesus, por conta do aperto das pessoas, as pessoas estavam apertando Jesus. Você sabe quando uma pessoa que está chegando numa cidade e um formigueiro de pessoas aperta a pessoa que a pessoa não consegue nem respirar? Era o que as pessoas estavam fazendo, e as multidões vinham de todos os lados. De todos os lados. Ou seja, a palavra do Senhor Jesus estava alcançando os milhões e milhares de pessoas. E não só da Galileia e de Jerusalém, da Judéia, não só de Jerusalém e da Idumeia, não só de Jordão e de Tiro e de Sidom, era de todos os lados. Todos os lados ouviam falar de Jesus e corriam atrás de Jesus. Os fariseus lutavam, suavam para ter as pessoas no templo. As pessoas estavam fugindo do templo para ir atrás de Jesus no deserto, para ir atrás de Jesus nos mares, para ir atrás de Jesus aonde Jesus estava. E isso nos faz entender que nós precisamos de Jesus conosco para que as pessoas venham até nós. Queremos uma multidão. A ADEF é uma igreja que prega. Nós vamos alcançar milhões e milhares de pessoas. E vamos mesmo. Deus está cumprindo esta promessa. Mas para que isso aconteça, Jesus precisa estar do nosso lado. Jesus precisa estar conosco. Mas o texto não está falando isso. O texto até nos ensina isso. Que com Jesus as multidões vêm. Com Jesus nós não precisamos nos esforçar para as multidões estarem conosco. Embora também temos que entender que existem em nossas vidas, enquanto discípulos de Jesus, existem processos. E muito desses processos para que nós nos aperfeiçoemos, porque Ele quer nos transformar, quer que nós sejamos iguais a Jesus. E muito nesses processos vamos estar sós, em meio a multidões, vamos estar em desertos. Existem processos na vida do crente, e isso não pode ser ignorado. Mas uma coisa é certa, quando Jesus está conosco, quando a palavra de Jesus está em nós, e nós em Jesus, as pessoas nos buscam para buscar uma palavra de conforto, uma palavra de poder, uma palavra poderosa de Jesus, porque nós temos a palavra de Jesus em nossos corações. Mas o texto não está falando isso, meus amados irmãos. O texto está nos dando um alerta. Porque Jesus, eu tinha um entendimento que nesse episódio, Jesus pediu um barco para poder ter uma plataforma, para poder ter um púlpito para pregar. Como aconteceu quando ele chegou para Pedro, quando ele chegou para Pedro e seu irmão, que estavam pescando, ou lavando as redes, melhor dizendo, e Jesus pediu o barco deles para estar um pouco afastado e ele poder pregar. Naquele momento foi isso. Mas Jesus pediu um barco sempre perto para fugir da multidão. Para se afastar da multidão. Olha o que o texto diz. E ele disse, versículo 9, aos seus discípulos, que lhe tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, que eu não o comprimisse. Não dava espaço para Jesus. E a gente sabe que Jesus quer andar com as pessoas. Uma mulher que estava com fluxo de sangue, que não podia estar na presença das pessoas, que ela não podia tocar em Jesus, que ela não podia tocar nos sacerdotes, chegou, tocou em Jesus. Jesus estava cheio de pessoas e Jesus sentiu sair de virtude. Jesus em nenhum momento reclamou daquela multidão que estava ao redor dele. Jesus não reclamou que estava apertando. Jesus apenas alertou que alguém tocou nele com fé,
fé que alguém tocou nele para receber cura e recebeu a cura por parte dele. Jesus não reclamou da multidão, mas nesse momento, Jesus reclamou da multidão. Jesus não reclama quando as pessoas estão perto dela, muito pelo contrário. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, vinde a mim todos os que estão feridos, vinde a mim todos os que estão precisando, pode vir a mim, e ele chama, vinde a mim. E por que Jesus agora está pedindo um barco para se afastar das pessoas? E é bom lembrar que também não é o mesmo caso. Lembra lá do capítulo 2, na verdade capítulo 1, quando o Senhor Jesus, ele cura a sogra de Pedro, e depois da tarde, das 18 horas, as pessoas começam a chegar até Jesus, e Jesus faz uma série de milagres, e Jesus se afasta das pessoas, para poder ter uma comunhão com o Pai. Ali, ele não se afastou das pessoas, porque as pessoas só estavam querendo milagres, ele se afastou, porque todos nós, aqui na terra, precisamos de um momento a sós com o nosso Pai. Precisamos ter um contato com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus também percebeu que eles estavam só querendo os milagres, não estavam querendo ouvir Jesus. Aí Jesus falou, vamos andar para as outras cidades, porque eu vim para pregar o Evangelho. Versículo 38 do capítulo 1. E ele lhe disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Jesus veio para pregar o Evangelho. Ele cura, ele liberta, ele transforma, mas naquela época ele veio para pregar o Evangelho, porque ele é a palavra viva do Deus eterno. E ele iria morrer na cruz do Calvário, mas até chegar à cruz do Calvário, ele queria pregar o Evangelho, porque nós sabemos, meus amados irmãos, que quando a palavra de Jesus é anunciada, as pessoas são transformadas, e a palavra que dá vida é também a mesma palavra que dá morte. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê seja salvo, mas aquele que não crê será condenado. A mesma palavra que salva o que crê é a mesma que condena o que não crê. Porque é a palavra que transforma. Às vezes a gente fica falando, eu sou defensor dos testemunhos. Os testemunhos são importantes, mas os testemunhos não têm poder de transformar. O testemunho ilustra a palavra que transforma. Então, meus amados irmãos, Jesus aqui está se afastando, mas não é porque as pessoas exatamente estavam oprimindo. As pessoas não estavam deixando eles respirar. Jesus pede para se afastar porque as pessoas só queriam dar, me cura, me liberta, transforma, mas não queriam ouvir a palavra dele. Não queriam ouvir a sua voz. Não queriam sentar para aprender. Aquilo que nós estamos fazendo nesta noite, sentarmos para meditarmos na palavra. Porque uma coisa é pregação, outra coisa é ensino. É preciso ter pregação. Pregação é a chamada de atenção para um determinado assunto. Atraiu a atenção, aí entra o ensino. Na pregação, o tempo até é mais curto. Na pregação, a gente não explora tudo. Mas no ensino, precisa ser minucioso. E Jesus pregava. As pessoas até ouviam Jesus pregar. Porque depois da pregação, Jesus orava e eles eram curados. Eles eram transformados. Mas na hora que Jesus queria ensinar, eles só queriam dar. E sabe qual é o problema de me dá? É que nós não fomos feitos só para me dar. Sabe que a gente não é feito só para me dar? É que a gente não desenvolve. Veja uma pessoa que tem segurança 24 horas. Ele não desenvolve uma proteção. Se os soldados saírem, ele não vai saber reagir. Porque ele tem a proteção dele.
Mas se a proteção dele sair, como é que ele vai desenvolver a proteção? Se ele sempre está protegido. E é preciso tomar muito cuidado, meus amados irmãos, porque Jesus quer curar. Jesus quer libertar, Jesus quer fazer milagres, Jesus quer fazer grandes coisas. Mas mais do que Jesus quer curar e transformar, Jesus quer ter comunhão conosco. O primeiro milagre que Jesus fez na cruz do Calvário não foi exatamente a salvação, é a salvação, mas o primeiro milagre visível que Jesus fez na cruz do Calvário foi reatar a nossa comunhão com Deus. E disse que quando ele expirou, Pai, está consumado, expirou, a primeira coisa que aquilo que representava a separação do homem de Deus, aquilo que cobria o lugar santo e do lugar santíssimo, da onde só se entrava uma vez por mês, uma vez por ano somos sacerdote, aquilo foi rasgado. Agora todos nós podemos entrar na presença de Deus, e não só entrar na presença de Deus, aonde Ele está, lá no centro do seu trono, lá onde Ele controla todas as coisas, e não podemos só entrar, podemos entrar com ousadia e com coragem, para adorar o seu nome, e ter comunhão com Ele. Jesus veio para restaurar a nossa comunhão com Deus. Nós estávamos perdidos porque não tínhamos mais comunhão com Ele. Nós estávamos perdidos porque não estávamos mais adorando o seu nome. Nós estávamos perdidos porque quando Ele chamava o nosso nome, nós não estávamos mais no lugar, como aconteceu com Adão e Eva. Quando eles pecaram, não estavam no lugar do encontro com Deus. Mas nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus, para quando Ele chamar, nós estivermos prontos no lugar certo, para Ele ouvir, para ouvirmos a sua voz, e Ele também ouvir a nossa. Jesus veio para restaurar a nossa comunhão com Ele. E Ele não se importa de uma multidão estar à sua volta. Como disse e repito, uma multidão estava com Ele e Ele não reclamou. Uma mulher tocou na sua orla, uma mulher considerada impura para a cultura judaica, principalmente na época, mas ela tocou, não podia. Mas ela não deixou sujo Jesus, mas Jesus, que é puro, purificou ela e curou ela. Jesus em nenhum momento reclamou. Os discípulos falaram: Senhor, os discípulos te apertam. E nós não vamos observar Jesus reclamar. Mas ele falou: alguém tocou em mim com unção. Alguém tocou em mim com fé. Alguém tocou em mim com coragem. Alguém tocou em mim. E agora ela recebeu a cura. Mas agora eu quero dar algo mais para ela. Eu quero dar algo mais do que uma cura aqui na carne. Eu quero dar algo mais para ela do que uma libertação. Eu quero dar uma comunhão com ela. Quem me tocou, que de mim saiu virtude? Ela falou: eu toquei, Senhor. Agora vai, a tua fé te salvou. Agora você pode entrar na minha presença. Agora você pode estar comigo, apertando. Não vou ter problema, não vai ter dificuldade. Mas essa multidão, Jesus reclamou. Da mesma forma como a gente se desvia de alguém que a gente não quer ter contato, que só faz pedir. Na hora que a gente precisa dele, ele não está. Ou de pessoas que só faz reclamar, murmurar. Jesus também quis se afastar. Prepare sempre um barquinho. E a palavra do Senhor Jesus, nesta noite, do Espírito Santo, nesta noite é: não deixa Jesus ir para o barco. Embora a gente tenha mensagens que podem dizer: Jesus está no barco, no nosso barco. Mas não deixa Jesus ir para o barco e você ficar na terra. Esteja sempre com Jesus. Não deixa Jesus enjoado de vocês. Não deixa Jesus entediado de você. Não deixa Jesus entediado do aperto seu, não. Não deixa Jesus tendo prazer na sua presença. Porque os discípulos que estavam aprendendo de Jesus, eles estavam com Jesus. E Jesus não estava reclamando. E olha que os discípulos deram trabalho para Jesus. Os discípulos, Jesus mandava fazer uma coisa e eles faziam de outro jeito. Jesus falava para eles fazerem de uma coisa para crerem, e eles duvidaram. Mas os discípulos estavam com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, tendo comunhão com Jesus, agradando a Jesus, adorando a Jesus. Os discípulos verdadeiros, eles estavam com Jesus. Eles estavam com Jesus. Eles estavam com Jesus. E porque estavam com Jesus, meus amados irmãos, Jesus, mesmo quando se afastava da multidão, levava a eles. As multidões estão chegando, aleluia. As multidões estão chegando, mas infelizmente
Não é toda a multidão que vai querer de Jesus ter uma companhia. Não é todos que vão querer ouvir a voz de Jesus. Não são todos que vão querer, da multidão, que vão querer meditar, degustar da palavra de Jesus. Mas aquele que medita na palavra de Jesus, mesmo com milagre ou sem milagre, Jesus vai separar um ambiente e vai estar só com ele. Mas aqui está um alerta. Não deixa Jesus ir para o barco sozinho, não. Seja você o dono do barco, que ele vai estar chamando você para estar com o barco com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre um barquinho junto dele por causa da multidão, para que o não comprimisse, para que não o entediasse, apertasse. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Irmãos, Jesus estava curando, Jesus não teve problema nenhum. O problema é que as pessoas só estavam ali para receber cura. É o mesmo problema, meus amados irmãos. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, nós vamos estudar mais à frente. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, capítulo 6, e principalmente a segunda multiplicação dos pães, que eles receberam o milagre e queriam fazer Jesus um rei. Só que Jesus disse que naquele momento ele não veio para ser um rei de Israel, ele veio para ser o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Salvador do mundo. E quando Jesus começou a ensinar, eles começaram a vazar. Porque é assim, meu amado irmão. Se Jesus não tem um barquinho para se afastar, ele começa a dar a palavra que afasta as pessoas. Aqui, Jesus tinha um barquinho e se ausentava das pessoas. O lugar mais protegido, que as pessoas não apertavam Jesus, era no meio do mar. E quando ele não tinha, porque era um deserto, ele começou a dar uma palavra dura. Vocês vão precisar ter que comer da minha carne, vocês vão precisar beber do meu sangue, vocês vão precisar, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eles não entendiam a palavra expunha eles, então eles começaram, De sorte que Jesus chegou para os discípulos e falou, vocês também não querem ir? Aí os discípulos mostraram aquilo que nós devemos ter, o nosso relacionamento com Jesus não é só de me dar, não. O nosso relacionamento é para ouvir a voz de Jesus, ele é o verbo vivo. É de comunhão com ele, de prazer estar com ele. Aí os discípulos falaram, não, Senhor, a palavra é dura mesmo, o processo é complicado mesmo, a palavra é dura, mas é só o Senhor que tem palavras de vida eterna, e é só com o Senhor que nós vamos ter liberdade eterna, só com o Senhor nós vamos ter paz e prazer, então é com o Senhor que vamos ficar. É para comer da sua carne? Vamos comer. É para beber do seu sangue? Vamos beber. É estes que o Senhor Jesus está sempre grudado. Esses o Senhor não tira barco para se afastar, não. Estes, Jesus sempre está presente. É para esses que o Senhor Jesus diz, se vocês estiverem na minha palavra e eu estiver em vós, tudo que você pedirem em meu nome, vocês vão receber. Quem tem a palavra de Jesus, quem tem Jesus na sua vida, quem se deleita com a palavra de Jesus, até quer milagres, mas às vezes não tem, mas se deleita, se aceita a palavra de Jesus, este pode chegar na sala do trono e pedir qualquer coisa, e tudo lhe será atendido. E quando Jesus disse tudo, é tudo mesmo. A condição é a palavra é Jesus estar em nós nele, e nele aqui é a igreja. Nós precisamos, a palavra está em nós estamos no seu corpo, que é a igreja, e assim tudo que nós pedimos, ele nos concederá. Jesus quer
Jesus quer uma multidão de seres humanos, porque Ele não tem prazer no pecado do homem, Ele não tem prazer na destruição do homem, Ele não tem prazer em mandar as pessoas para o inferno por causa da sua incredulidade, Ele não tem prazer, Ele quer as multidões junto dEle mesmo, Ele tem poder para curar todas as multidões, mas nós precisamos entender que mais importante do que o milagre dEle é a sua própria presença, a sua poderosa palavra. A palavra do Senhor é mais importante, porque a palavra de Deus conosco, nós temos tudo. Sem a palavra de Deus, Jesus pode estar num barco. Você está de parabéns, meu irmão, porque eu tenho certeza que você tinha muitas razões na sua lista para não estar aqui nesta noite. Os jovens vão estar em ó de velas. Nós vamos ter a alegria dos jovens aqui. O clima está frio. Mas você sabe, não, eu vou ouvir a voz de Jesus. Eu vou ouvir a palavra de Jesus. Aqueles que não se afastam da palavra de Jesus, Jesus não se afasta para o barco. Então o alerta é esse é o primeiro alerta que eu quero, é a primeira coisa que eu chamo a atenção desse texto, destes versículos que lemos. Não vamos deixar Jesus se entediar de nós, não vamos deixar Jesus se afastar de nós, porque a gente só quer, só entra para orar, para pedir, não. Vamos entrar na presença dele para adorar, vamos entrar na presença dele para cantar, vamos entrar na presença dele para louvá-lo, e vamos entrar na presença dele também para ouvir a sua voz. A sua voz é mansa e suave, a sua voz é mais doce do que o mel, a sua palavra tem poder de curar, de dar vida, de transformar. A sua voz é suave, ela também pode ser forte, mas é só para nos botar no lugar certo. A palavra de Deus, não vamos abandonar a palavra de Deus, para que Jesus, que é a palavra de Deus, não nos abandone. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos deste texto é que Jesus, ele tem tanto poder e tanto amor por nós. Ele tem tanto poder e tanto amor por nós, que mesmo triste com a incredulidade das pessoas, dos fariseus, e mesmo triste com a falta de percepção das multidões, com a falta de interesse das multidões. As multidões só queriam o bem, se não tivesse, iam embora. Se a palavra endurecesse, iam embora. Apesar disso, ele ainda acreditava em nós. Ele ainda manteve-se firme. Porque ele poderia olhar, ele lá no céu, ele viu que o coração do homem era triste. Mas se eu chegar lá, eu sou o verbo vivo, se eu chegar lá, as pessoas vão me aceitar. Mas ele viu que as pessoas não aceitaram. E aquelas que acreditaram, só acreditaram para ter o bem, e não para ter prazer. Sabe aquele filho que só está com o pai enquanto o pai está dando dinheiro? Enquanto o pai está dando mesada? Enquanto o pai está dando os bens, está dando roupa, comprando casa, comprando as coisas? Quando o pai não diz não, ele se emburra com o pai e vai para o quarto, se tranca. É isso que Jesus não quer de nós. E é isso que nós precisamos entender. Que Jesus não veio apenas para nos dar curas divinas. Porque, meu amado irmão, quer queira, quer não, este corpo vai virar pó. Quer queira, quer não, doente ou sarado, nós vamos morrer. E se não morrermos, é porque fomos arrebatados. E se fomos arrebatados, é porque isso aqui não vai valer mais de nada. Então, o que nós precisamos mesmo não é cura, não. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da sua palavra. Para que na vida após aquela que nós passamos aqui, possamos ter vida eterna e vida eterna com abundância. E o seu poder, e a sua misericórdia, e o seu amor, fez com que, mesmo ele se afastando da multidão, ele não se afastava muito não. Ele voltava para a terra, fazia os seus milagres e voltava para o mar. Mas mesmo com o seu poder, e vendo a incredulidade das pessoas, o aproveitamento das pessoas, a má
vontade das pessoas em ouvir a sua voz, em aceitar a sua palavra, ele ainda manteve o processo. Ele ainda manteve o plano de salvação. Ele ainda manteve o plano de redenção dos seres humanos. Ele ainda manteve o seu compromisso com o Pai. Ele ainda manteve o seu interesse com o Pai. Ele ainda manteve e fez com que tudo ocorresse no tempo certo. Ele fez com que tudo acontecesse no tempo certo, para que todo o plano se cumprisse na hora certa. Quer ver? Versículo 11. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. A pessoa chegava toda endemoniada na frente de Jesus e falava: Tu és o Filho de Deus. Aí, quem não tem discernimento, fala: Mas Jesus tem que aceitar, se ele é o Filho de Deus mesmo. Só que a pessoa não estava dizendo por ela, estava dizendo pelos demônios. Os demônios conheciam Jesus. Os demônios conheciam Jesus. E eles falam: Tu és o Filho de Deus. Sabe o que Jesus fez? E os ameaçava muito para que não o manifestassem. No texto que está em Mateus ou em Lucas, vai dizer que ele fez isso para que os demônios não fizesse essa promoção antes do tempo. Sabe por que isso aqui é importante a gente estarmos atentos? Que mesmo os seres humanos, só querendo se aproveitar dos bens de Jesus, e o que Jesus veio foi para que ele fosse aproveitado por ele, não pelos bens que ele dava, porque se fosse só pelos bens, não precisava vir. Os profetas já estavam fazendo isso. Os sacerdotes já conseguiam fazer isso. Ele não precisava vir. Mas ele veio para restaurar a nossa comunhão com ele. Ele veio restaurar a nossa integridade, a nossa possibilidade de entrar na presença do Pai, não sermos mortos, mas continuássemos vivos em sua presença. Ele veio nos purificar, nos justificar e santificar. Sabe por que Jesus mandou calar os demônios? Para que eles não revelassem quem Jesus é, e ficava ameaçando muito, para que o plano de Deus continuasse perfeito. No tempo certo, Jesus ia morrer. No tempo certo, Jesus ia ressuscitar. E no tempo certo, as pessoas iam reconhecer que só Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Sabe por que Jesus ainda não mata muita gente? Que zomba. Pessoas que deliberadamente, não estou falando daquela pessoa que não conhece a palavra, que ouve, que não entende e faz zombaria. Não, estou falando de pessoas que conhecem e zombam. E Deus ainda não fez muita coisa, sabe por quê? Porque estamos na janela da graça e Deus está dando porta aberta para as pessoas. Jesus, ele diz: Eu sou a porta. E esta porta, nesse tempo, está aberta. Mas vai chegar um momento que a porta vai fechar. E a palavra de Deus diz que todo joelho dobrará e reconhecerá que Jesus é o Filho de Deus. O que o Senhor está nos convidando é esse reconhecimento. Agora, os demônios não precisam revelar a nós. Tem pessoas que chegam: Ó, pastor, já chegou um irmão nos cursos teológicos lá no Brasil que: Pastor, o senhor tem que ouvir isso aqui, pastor. Na época eu não me chamava de pastor, mas eu não era pastor não. O senhor tem que ouvir isso aqui. Olha, o demônio falando que o que acontece com as pessoas que estão servindo elas e que não estão servindo a Jesus. Eu falei: não quero saber o que o demônio está falando, não. Eu tenho que acreditar na palavra de Deus, não é de demônio não. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Eu tenho que acreditar na palavra de Deus. Não precisa o demônio estar me falando, não. Deus está manifestando a sua palavra através dos pregadores, através da escritura. Eu preciso meditar e me alegrar e ter prazer na palavra e me contentar até com a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus estiver em meu coração e eu estiver em Jesus, que é a palavra de Deus, todas as coisas que eu pedi, Ele vai me dar. Todas as coisas, é a promessa dele. O desafio, meus amados irmãos, é fazer com que a gente não só venha para a presença de Deus para pedir, só para ter milagres.
Aí chega um momento que Jesus se afasta, põe-os com barco e se afasta. Ou dá uma palavra mais dura. Manda o pregador, manda uma palavra mais dura. Aí as pessoas se afastam. Vocês vão ver muito isso. Até que Jesus volte. Porque eu sei que Jesus está fazendo um grande avivamento neste lugar. Eu sei que as multidões, as milhares de pessoas vão vir. E vão vir para receber cura. E vão vir porque estão vendo pessoas sendo curadas aqui, pessoas sendo libertadas aqui. Mas muitas delas não vão querer saber do Evangelho. E na hora que a palavra de Deus começar a ter uma palavra como essa, elas vão vazar. Mas aqueles que permanecerem firmes não vão ser afastados de Jesus, Jesus não vai se afastar dela, não, muito pelo contrário, Jesus vai se aproximar mais, Jesus vai chegar mais, Jesus vai proteger mais, Jesus vai guardar mais, Jesus vai transformar mais, até que nós seremos transformados de glória em glória. Meus amados irmãos, só para exemplificar, do quão grave é a gente estar só pedindo as coisas, porque nós sabemos que Deus veio para curar, Deus veio para libertar, e é o desejo de Deus. E o poder está na fé daquele que ministra a cura. Tudo bem que tem cura que acontece por causa da fé daquele que está com a doença. Mas, em geral, a necessidade da fé é daquele que está ministrando a cura. A salvação não. A salvação a pessoa tem que ouvir e acreditar. Eu prego aqui sobre salvação. Os irmãos e as pessoas que nos ouvirem vão ter que acreditar. Eu não vou fazer nada. Mas muitas coisas, como por exemplo, curar uma pessoa, não depende da pessoa acreditar não. Porque tem pessoas que não conhecem o poder de Jesus. Tem pessoas que não conhecem. Lembra que Jesus chegou para um homem lá no pé do tanque e falou, então, qual é o seu problema? Não, eu estou aqui deitado esperando aqui que alguém me leve até o tanque, porque quando o anjo toca, o primeiro que chega lá é curado, mas toda vez que chega a minha vez, já passa um monte, e aí não consigo ser curado. Aí Jesus disse, levanta e anda. Ele ficou, hã? Não, meu filho, levanta e anda. Pedro e João estão indo para o templo, aí chega lá e tem outro adentado, aí fala, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho unção, eu tenho o Espírito Santo e eu tenho fé, isso que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Sabe o que a palavra de Deus disse? Que os discípulos puxaram ele, e ele só tinha duas opções, ou ser arrastado, ou pular e andar e pular. E ele pulou e andou e ficou todo mundo, foi aquele alvoroço. Mas só para vocês verem que Jesus tem interesse em curar as pessoas, mesmo quando elas não creem nelas. Jesus tem o prazer de transformar a vida das pessoas. Jesus quer transformar. Certo pastor, já uma vez que promovia muitos cruzadas lá no Brasil, na década de 90, ele falou uma vez que a gente precisa tomar cuidado com a nossa pregação, porque ele já chegou, e eu não vejo errado nisso não, irmãos. Ele já chegou numa pessoa que estava paralítica e a pessoa andar. E 2 anos depois que ele chegou com a cruzada de novo, perguntou, então, aquele paralítico que foi curado? Pois é, está em pé. Mas não se converteu, está nas drogas, está na bebedice. Não se entregou para Jesus, ou seja, ele recebeu o milagre de Jesus, mas não recebeu o Jesus dos milagres. E você sabe que isso é um problema para Jesus? Não. Cada um assume as suas responsabilidades. Jesus quer curar, mas ele veio para nos ligar de novo com Deus. O seu compromisso maior é com aqueles que aceitam a sua palavra, creem na sua palavra e aí quer andar com ele, quer continuar no caminho. Jesus chegou e um cego estava à beira do caminho, ele foi curado por Jesus, mas aquele cego foi salvo porque continuou seguindo a Jesus. Meus amados irmãos, a palavra de Jesus é mais importante do que o milagre. Porque com a palavra de Jesus acontecem os milagres. Mas se a gente ficar só nos milagres, só quero. E não tira um momento para ter prazer com Jesus, de ouvir a voz de Deus, de aprender, de mudar. Porque a palavra de Deus vai expor a gente mesmo. Vai mostrar a nossa podridão, vai mostrar aquilo que não presta em nós. Mas ele não está fazendo isso para nos envergonhar, não. Ele está fazendo isso para transformar, para que a gente possa ter consciência de que está acontecendo algo novo, que algo novo está nascendo dentro de nós, que a purificação está acontecendo. É só por isso, para que a gente possa ser transformado de glória em glória. Esse é o desejo de Jesus.
Jesus não quer estar humilhando ninguém, não. Ele já foi humilhado na cruz do Calvário. Ele quer que a gente seja transformado. E muitas das vezes, para sermos transformados, nós precisamos entender que nós estamos precisando de transformação. É esse o interesse da palavra de Jesus. É por isso que nós precisamos comer a carne. É por isso que precisamos beber o sangue. É por isso que nós precisamos se alimentar de Jesus, porque Jesus é a palavra. Mas muitos só querem os milagres, muitos só querem os problemas. Mas, meu amado irmão, venha para Jesus. Jesus é a palavra. E aqueles demônios, até quando eles querem fazer uma coisa que vai criar armadilha contra nós, para que o processo de Deus, para que o reino de Deus não aconteça, porque está atropelando as coisas, ele impede. Cala-te, porque não é momento de eu me revelar como o Rei dos Reis. Não é momento de eu me revelar como Deus. Cala a boca, não é momento de eu me revelar. O meu processo, eu vou cumprir tudo. Aquilo que o Pai planejou no eterno passado, aquilo que Ele planejou, eu vou cumprir dia a dia, noite a noite. Querendo as pessoas ou não, querendo o diabo ou não, eu vou cumprir. E Ele cumpriu. Aleluia! Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós, para que a gente possa estar diretamente em contato com Ele. Quer ter milagres, meu irmão? Não precisa às vezes nem pedir. É só estar com a palavra e estar em Jesus. É só estar com a palavra no coração, na mente, no entendimento, nas mãos. E estar em Jesus. Que os milagres vão acontecer. Muitas vezes a gente nem precisa pedir. Tem coisas que a gente fala, Senhor, às vezes eu peço umas coisas e Jesus dá. Mas tem coisas que eu falo, não, isso aqui foi irresponsabilidade minha. Isso aqui. Aí daqui a pouco uma porta se abre, outra, porque é isso que Jesus faz. Quando nós estamos nele, Ele tem prazer de atender os desejos do nosso coração. Porque quando a palavra de Deus está em nós nele, tudo em nós está sendo purificado. Então a gente não vai pedir fazer oração tola. Então a gente não vai pedir coisas que não agradam a Ele. A gente não vai pedir coisas que atrapalham o plano de Deus. E mesmo que a gente peça, a gente vai pagar um precinho, porque tem aquela vontade permissiva de Deus, né? Aquela vontade permissiva de Deus que a gente permite, que a gente insiste, mas aí Ele vai cumprir a palavra, e tem a vontade permissiva de Deus. Mas aí Ele vai dar a lição, vai nos instruir, a gente vai aprender, mas vamos permanecer firmes com Ele. E não deixe Jesus ir para o barco sozinho. Se Jesus pedir um barco para se afastar da multidão, Jesus, o barco até dou, mas eu vou estar com o Senhor. O Senhor não vou deixar o Senhor não. Pode ficar tranquilo que eu não vou te apertar. Eu quero ouvir o Senhor, eu quero que o Senhor esteja em mim, eu quero que as suas palavras estejam em mim, eu quero estar no Senhor. Não abandone Jesus. Quando Jesus pedir um barco para se afastar da multidão, esteja sempre com Jesus. Pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Alguma pergunta? Uhum. Uhum. Sim. Sim, se a irmã acredita, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Embora a palavra foi dada a uma autoridade da família, que era o pai, o chefe da família, e na cultura o chefe da família que o chefe da família, né? Não é questão só do homem, o chefe da família fizesse, os outros seguiam ele. Mas isso aí é verdade, se Deus, o seu Espírito Santo alimentou em nosso coração a fé de que toda a nossa família será salva, ela será. Agora temos que entender que a salvação ela é individual, e para ter salvação a pessoa precisa reconhecer que é pecadora e reconhecer que em Jesus, no sacrifício de Jesus, tem o pedido de perdão dos seus pecados. E para isso acontecer, elas precisam ouvir a palavra do Evangelho.
E mesmo que a gente não consiga ter espaço para pregar o evangelho, Jesus abre uma porta que ele vai conseguir ouvir o evangelho de alguma maneira. De qualquer forma, é bom, viu, meus irmãos? A irmã tocou num assunto aqui muito importante. É muito importante nós, as irmãs que têm seus esposos e filhos que ainda não são salvos, aqui não é o caso de irmãos ter esposas, né, mas tem filhos que ainda não são salvos, a gente pregar o evangelho. Irmão, se a gente não está pregando o evangelho para as pessoas que têm intimidade conosco, a gente até consegue pregar para as outras pessoas, mas é importante a gente pregar o evangelho para as pessoas que estão com intimidade com ela, ou promover alguma coisa para que o evangelho chegue até ela. Porque às vezes a gente não acha brecha, né? Não acha a porta. Então, realiza um culto. Pode marcar com a gente. Falar em culto, quarta-feira nós temos o culto, se não me engano, em Moledo, né? Ou Toledo. Maristema, Moledo. Então, a mãe da nossa irmã Abigail. Então, os irmãos, pode promover os cultos, porque Deus, nós sempre estamos, a gente sempre pega as barreirazinhas, né? Mas a gente vai lá, como foi aquele soldado. Ele ouviu o evangelho, mas ele levou Paulo e Silas para a casa dele. E Paulo e Silas pregou o evangelho para toda a casa, e toda a casa acreditou a pregação de Paulo e Silas. E olha que Paulo e Silas estavam na condição de preso. Ele levou para casa, e lá fez com que a palavra que Paulo deu a ele fosse verdade. Todos foram batizados nas águas e todos receberam o Espírito Santo. Então, prega o evangelho, e se não consegue ter abertura, cria mecanismo para que o evangelho chegue até elas. Amém? Seja num culto, seja chamando algum irmão para estar conversando, pode nos chamar também, estaremos tendo o cuidado. Se tiver alguma coisa, pode nos falar, que a gente vai com pedindo, né, a sabedoria de Deus para chegar. Uma coisa é certa: se você acreditou, é porque o Espírito Santo plantou essa fé no seu coração. Se acredita, é mover-se nessa fé. Exato. E aí escolhe aqueles hinos evangelísticos, né? Aqueles que falam que se você não vem a Deus, pecador, vai botando, tem que usar da estratégia. É isso mesmo. Ô, meus amados irmãos, eu tenho pessoas assim, a gente já vê várias pessoas sendo testemunhadas. Na minha casa, minha avó, ela sempre buscou trazer todos os seus filhos para a salvação. Minha avó já faleceu, já está na eternidade, já está na glória. E ela disse que todos os seus filhos estariam salvos. E nesse exato momento, só tem um que está desviado. Mas, por enquanto mesmo, porque um outro que era viciado em drogas e estava jurado de morte pela polícia, já se converteu e está amigo dos policiais. Se Deus fez isso, não faz um outro só porque ele só está no mundo por causa das farras, né, da bebedice. Até ouve o evangelho, mas gosta de um gorozinho. Mas Jesus transforma. Então, aquilo que é crer, mas no crer a gente move naquilo que a gente está crendo. Então, pode pregar o evangelho. Se não encontra a brecha, cria estratégia para que a brecha esteja aberta, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E no caso das irmãs que não têm esposo, irmãos, se a pessoa não quer, não insiste não, porque não vai na tora não. Aí, nesse caso, o que vai valer é o testemunho. Continue insistindo até uma hora. Vai com amor, com carinho. Não, você vai, não vai falar isso não, tá? Eu uma vez, não, nem morto, mas morto você vai ter um encontro com Jesus de qualquer forma. O problema é que a senhora quer que ele tenha um encontro com Jesus salvo, né?
Então, continuar orando. Irmãos, a oração vale muito em seus efeitos. A oração vale... o meu sogro é uma benção, né? Meu sogro ainda não é convertido. Ora, já teve um momento até de fazer perseguição. Mas hoje, até pregar o evangelho e manda as pessoas ir para a igreja. Mas ele ainda não foi. Mas vai. Porque já foi profetizado, Deus já deu a fé e não tem conversa. Olha aí. Então, minha irmã, continue confiando. Continue descansando. Não se irrite, não. Enquanto Deus não faz o milagre, continue na palavra, tendo prazer na palavra de Deus. E aí Jesus não vai abandonar o barco e Jesus vai fazer a obra dele ser perfeita em nossas vidas. Amém? Nós estamos falando aqui, que as irmãs estavam sem microfone, estavam falando de pessoas que eu falei aqui da salvação individual e da salvação em família, né? E as irmãs estão falando que de pessoas da família que ainda não são salvos, que eu estou falando, é a questão de manter a oração e manter a fé. E agir nessa fé, em oração e na palavra do Senhor. Se a pessoa se mostra arradia, faça como Jesus. As pessoas, Jesus ficou irado com a incredulidade das pessoas. Mas Jesus lançou em rosto porque ele é a palavra, nós não somos a palavra. Nós estamos com a palavra, estamos com ele, mas nós não somos a verdade e a vida, é Jesus. É Jesus que expõe as pessoas. Enquanto Jesus não expôs ele, deixa ele com Jesus. Nem que seja para se apresentar, igual fez com Saulo, ou Paulo, que é a mesma coisa, nem que se fosse apresentar para ele, Jesus chega. Jesus chega. Se a pessoa resistir muito, aí o problema é Deus e a pessoa. Mas a fé que Deus colocou em seus corações, sempre mantenha viva, alimentando ela, dando glória, orando e descansando na palavra do Senhor. Amém? Alguma pergunta mais? Então vamos estar agradecendo a Deus por este culto. Quero agradecer aos irmãos que vieram nesta noite. Culto abençoado. Estejam irmãos aqui todos unidos e reunidos e unidos, melhor dizendo, para adorarmos ao Senhor com alegria. Venha com alegria, venha com prazer. O barco de Jesus não vai ser tirado da nossa... Jesus vai continuar em nosso meio. O Espírito Santo vai continuar nas nossas vidas. E o milagre do Senhor vai continuar acontecendo. Porque Jesus já fez milagre aqui. Nesse tempo, eu sei que os irmãos contam os testemunhos de tempos passados de Jesus fazer coisas grandes, meus amados irmãos. Mas Jesus está chegando um momento que as pessoas vão vir. E às vezes a gente vai ficar até irritado, como Jesus ficou irritado. Mas fica tranquilo, Jesus está no controle de tudo. Vamos permanecer nele e ele em nós. E tudo vai caminhar bem nas nossas vidas. Precisar chegar a 6, 7, vai chegar, irmão. Confia no Senhor, descansa no Senhor. Quero convidar aqui o pastor João Cupertino. Não fiquei nada hoje, né? Só aí no auxílio. Quero convidar aqui, estou brincando, pastor João. Para estar orando e impetrando a bênção apostólica a nós todos nesta noite. Aleluias. Mais uma vez eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Mais uma vez não, né? Porque ainda não tinha esse prazer hoje, né? Mas, amados, sei que foi permitido aqui para dar a bênção, mas eu quero dizer uma coisa para as irmãs. Isso não é história. Houve um acontecimento numa igreja, de um presbítero, né? E um dia, o filho desse presbítero disse ao pastor: pastor, nós podemos mudar para a igreja? Aí o pastor: mas por quê, meu filho? Isso é um acontecimento, tá? Não é uma historinha, não. Não, pastor, é porque aqui na igreja, o meu pai é uma pessoa diferente. Aqui ele é uma pessoa diferente, ele é um anjo. Mas na minha casa... Quer dizer, o que estava impedindo essa família de se converter? O pai. Porque tem que ter mudança em nós. Tem que ter mudança para que a nossa família seja alcançada. Mas eu acredito que na hora certa Jesus quebra o joelho. Aí vai ter que cair. Irmãs, e outra coisa, muito bom. Olha, o culto, não podemos deixar de vir para os cultos, de culto de louvor, de agradecimentos. Mas o ensinamento da palavra de Deus, ele é tremendo, ele é fortificante. O pastor hoje, ele ensinou sobre Jesus repreendeu o diabo. A irmã falou de Paulo e Silas.
Os irmãos sabem por que Paulo e Silas foi preso naquele momento? Porque havia uma jovem adivinhadora que vinha atrás deles, falando, esse é o filho, esses homens que estão aqui pregando, são servos do Deus Altíssimo. Sabe qual era a intenção do diabo? Era fazer com que eles se inflassem e começasse a glorificar eles e não a Deus. O diabo faz isso. E muitos têm caído. Porque, olha, esse pastor é uma bênção. Olha, esse presbítero, essa irmã é uma bênção. Aí infla. E esquece que o único que é digno de honra e glória é o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, falar com o papai? Oh, glórias a Deus. Meu Deus e meu Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, Pai, nós queremos agradecer mais uma vez por essa oportunidade, Pai, de estarmos na tua presença, na tua casa, Pai, de sermos convidados para ouvir e aprender da tua palavra, Pai. Desperta em nós, Pai, o desejo de cada dia mais querer aprender, Pai, e crescer, Pai, diante da tua presença, Pai. Que nós possamos aprender a diminuir o nosso ego diante de ti, Pai, mas crescer em graça e em conhecimento da tua palavra, Pai. Oh, Pai, continua abençoando teus filhos nessa noite, Pai. Faça com que possamos, Pai, guardar, Pai, na tábua do nosso coração, Pai, a tua palavra, Pai. Que possamos, Pai, tirar proveito, meu Pai, e crescer na graça, Pai. A graça que nos leva à salvação. Pai, ensina-nos também, Pai, a levar a tua palavra àqueles que precisam, Pai. Ensina-nos, Pai, a ser bênção diante dos nossos familiares, Pai, para que eles possam, meu Pai, sentir desejosos de saber por que tão grande mudança em nossas vidas, Pai. Abençoa os teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Despede-nos em paz nesse momento, Pai. Leva cada um de nós para os nossos lares, Pai, em paz e guardados debaixo das tuas potentes mãos, Pai. Visita o lar dos teus servos, Pai. Aqueles que vieram à tua casa, estão no caminho aonde Jesus passou. Que o Senhor possa levar em paz e visitar os seus lares e abençoar e salvar aqueles que ainda não foram alcançados, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Estenda as vossas mãos, curva as vossas cabeças. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja constante em nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja cantando em uma só voz diz: Amém.